Aprenda a silenciar a sua mente. Buda. Conta-se que, certa vez, ao final de um dia longo de caminhadas, Buda descansava com seus discípulos próximos a uma vila pequena, onde a noite caía devagar. O vento soprava quente, levantando poeira, e ao longe, eles viram um homem caminhando pela estrada com uma tocha acesa nas mãos. Era uma tocha grande, feita de pano e óleo, e o vento descontrolado fazia as chamas dançarem como se quisessem devorar o ar. O homem reclamava em voz alta: "Este fogo me odeia, esta chama só me faz mal." E enquanto avançava, as faíscas queimavam seus braços, seu rosto, seus olhos. Ele tentava proteger-se, mas quanto mais tentava controlar o fogo, mas o fogo o consumia. O discípulo Ananda, confuso, murmurou a Buda: "Mestre, por que ele simplesmente não larga a tocha?" Buda sorriu levemente. "Vamos observá-lo." O homem parou cansado e esbravejou contra o vento. "Se ao menos esse vento parasse, eu conseguiria segurar isso sem me ferir." E tentou virar-se. O vento mudou de direção. A chama rebentou ainda mais forte e queimou suas mãos. Ele xingou: "Se o fogo fosse menor, se minhas mãos fossem mais fortes, se a noite fosse mais calma." E continuou a luta inútil contra a chama que carregava. Foi então que Buda se levantou e caminhou até ele. Com serenidade perguntou: "Por que você não larga aquilo que te machuca?" O homem respirou fundo, surpreso com a pergunta. "Porque é a minha única luz. Se eu soltar, ficarei na escuridão." Buda aproximou-se e tocou de leve o braço dele, ainda tremendo pela dor. "A escuridão não está ao redor, meu amigo. Está na forma como você segura o fogo." O homem confuso respondeu: "O que quer dizer com isso?" Buda disse: "Não é o fogo que te queima, é o seu apego à tocha." O discípulo Ananda ouviu aquilo e sentiu o coração estremecer. Buda continuou: "O fogo não deseja te ferir. Ele apenas é o que é, fogo. Mas se você insistir em agarrá-lo, em controlá-lo, em moldá-lo ao seu desejo, ele queimará cada parte sua que tentar resistir." O homem olhou para a tocha como se a visse pela primeira vez. Buda disse com firmeza suave: "Há momentos em que largar o que dói não é perda, é libertação." E então, com um gesto simples, o homem soltou a tocha no chão. A chama continuou ardendo, mas longe de suas mãos. A luz seguia iluminando a noite, e pela primeira vez, não o machucava. Ananda olhou para Buda, profundamente tocado. "Mestre, então a mente funciona como esse fogo?" Buda respondeu: "Sim, Ananda. Os pensamentos são como chamas. Eles queimam apenas quando você tenta segurá-los, quando tenta agarrar cada ideia, solucionar cada lembrança, entender cada emoção, controlar cada sentimento. Você se torna como esse homem, queimado pelo próprio apego." Ananda sentou-se em silêncio e sussurrou: "Então como posso acalmar a minha mente?" Buda se assentou ao lado dele, cruzou as pernas e disse: "Não lute com as chamas, observe-as. Não tente apagar cada pensamento, permita que passem. O que você não segura, não te queima, e o que você não alimenta, se extingue por si só." O vento soprou novamente, a chama da tocha no chão dançou, brilhou e se consumiu lentamente até desaparecer. Buda concluiu: "A verdadeira meditação é isso, soltar a tocha, sentar-se na escuridão sem medo e perceber que dentro de você existe uma luz que não queima." Perceba que, quando a chama daquela tocha finalmente se apagou, algo silencioso permaneceu no ar. Não era apenas o fim do fogo. Era o fim de uma guerra que nunca precisou existir. A maioria das pessoas vive exatamente como aquele homem, carregando coisas que queimam,
sofrendo com pensamentos que inventaram, lutando contra dores que elas mesmas mantêm acesas e, ainda assim, continuam dizendo: eu não posso largar isso agora. É a única luz que eu tenho. A maioria das pessoas acredita que, se deixar certos pensamentos irem embora, ficará sem direção. Elas acreditam que, se soltarem a dor, perderão algo de importante, que se pararem de pensar tanto, serão pegas pela escuridão. Mas a verdade é simples e quase cruel. A dor que você sente não vem das coisas que viveu. Vem do quanto você continua segurando nelas. Medo, culpa, ansiedade, arrependimento. Nenhum deles existe por si só. Eles existem porque você os mantém acesos, alimentando cada chama com lembranças, interpretações, suposições, julgamentos. E como toda chama que recebe combustível e queima fundo. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. O sofrimento não é um sinal de falta de força. É um sinal de excesso de apego. É um sinal de que você está segurando demais. Buda não ensinou aquele homem a apagar o fogo. Ele não disse para lutar contra a chama. Ele não disse para se proteger, se esconder ou resistir. Ele ensinou a fazer a única coisa que realmente funciona: soltar. Às vezes, a vida inteira muda, não quando você conquista algo, mas quando você larga algo. Você já percebeu? Algumas das coisas que mais te machucam hoje nem fazem mais sentido para quem você se tornou, mas continuam aí, escondidas, silenciosas, ardendo devagar. Decida soltar tudo que está te queimando agora mesmo e, como gesto dessa decisão, mostre para seu subconsciente que você está decidido escrevendo a seguinte frase nos comentários: eu me liberto agora. O que Buda mostrou naquela noite é que a paz nunca vem da tentativa desesperada de controlar cada detalhe da mente. A paz surge quando você para de se definir pelos seus pensamentos. Quando você entende que o pensamento é apenas um evento. Você é o espaço onde ele acontece. E esse espaço, essa consciência, não queima, não sofre, não se desfaz. Você não é a tocha, é o céu. Se você simplesmente parar um instante, observar e permitir que cada pensamento venha e vá, algo extraordinário acontece. A mente se organiza sozinha. As chamas se apagam sozinhas. A dor perde força sozinha, não porque você lutou, mas porque você não segurou. É por isso que Buda disse: o que você não segura, não te queima. E talvez, só talvez, se você olhar bem de perto para a sua vida agora, vai perceber algumas tochas que já passaram da hora de cair do seu punho. Tochas perfeccionistas, tochas de arrependimento, tochas de comparações, tochas de memórias antigas que você carrega como se ainda definissem quem você é, mas não definem. Talvez a sua mente esteja pedindo silenciosamente para que você permita que algumas chamas se apaguem, e quando essa coragem finalmente nasce, quando você solta o que te feriu, quando você baixa os ombros, respira e diz: eu não preciso mais carregar isso. É aí que a verdadeira luz aparece. A luz que não exige controle, a luz que não precisa ser segurada, a luz que sempre esteve dentro de você. Se você chegou até aqui, parabéns. Poucos conseguem este feito, porque preferem continuar segurando a tocha ao invés de soltá-la. Então, clique no botão de se inscrever no canal para não perder a próxima chave do seu renascer. Assim continuamos conectados e melhorando como seres a cada dia. Obrigado por assistir.